Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Fala assim comigo: Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui em tua casa para te buscar a tua face, para te louvar, te adorar, te bendizer, te engrandecer o nome. Eu te peço, Senhor, fala comigo também na tua palavra, e pela fé eu já recebo a tua instrução, a tua direção e a tua palavra forte, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor, então. Muito bem, olha, tem a sua Bíblia, abra por favor no Evangelho de João, capítulo 14. Olha, hoje a gente vai começar uma campanha chamada Dependência Total do Espírito Santo. O que significa isso? Dependência total. Significa você confiar plenamente dele, depender da direção dele, da capacitação dele, é fazer dele a base da sua vida, é fazer dele, com a sua palavra, com a palavra dele, o alicerce da sua vida. É você descansar a sua vida no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz o papel que Jesus fazia com os discípulos quando esteve aqui na terra. Do mesmo jeito que o Senhor Jesus confortava os discípulos, cuidava deles, ensinava, corrigia, os protegia, os capacitava também, o manto de poder de Jesus se estendia sobre eles. Por que ele falou? Vão também, pregar o reino de Deus, curem os enfermos, expulsem os demônios, tudo isso na capacidade do próprio Senhor Jesus. E os discípulos foram e fizeram. Hoje, o Espírito Santo, ele está fazendo na nossa vida, repito, o mesmo papel que Jesus fazia na vida dos discípulos. A única diferença é a questão física e local, porque Jesus, ele só podia estar em um lugar de cada vez quando esteve nessa terra. O Espírito Santo, por outro lado, ele está em todos os lugares, em todos os momentos, na vida de cada crente e de cada pessoa que aceita Jesus. Amém, pessoal? Só que o cuidado é o mesmo. E olha só que interessante, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele já veio habitar em nós, desde o dia que a gente aceitou Jesus. Quer ver onde é que está isso? Leia comigo no capítulo 14, a partir do versículo 16. Olha o que está escrito, ó. Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, é um dom, é algo dado. Dará o quê? Outro quer dizer da mesma espécie, outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora pula para o versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Agora pula para o versículo 26, por favor. Mas, o quem? O Consolador. Para um pouquinho aí. Lembra agora há pouco que Jesus falou assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vai enviar outro Consolador. Aí ele explica lá mesmo, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, Mas aqui ele repete, só que especificando mais ainda. Leia de novo então, versículo 26. Mas o Consolador, vírgula, ou seja, o Espírito Santo, vírgula, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo
o que vos tenho dito. Olha para cá, por favor. Talvez você não tenha entendido alguma coisa, mas eu vou procurar esmiuçar para você. Presta bem atenção. Quando Jesus disse isso, ele ainda estava aqui na terra, ele não havia ainda ido para a cruz, ele não havia ainda morrido na cruz, nem sido sepultado, nem descido até o inferno, e nem ressuscitado, e nem voltado para o céu. Ele estava falando naquele momento, um pouco antes da ceia, né, de Páscoa, da véspera de Páscoa. Então Jesus estava dizendo o que ele ia fazer. Estava dizendo assim, ó, isso há 2000 anos atrás, hein? Olha, gente, meus discípulos, eu vou fazer a obra que eu tenho que fazer, e eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir para o Pai Celeste, e o Pai Celeste vai dar para vocês outro. Eu estou aqui hoje, mas eu não vou estar mais, então eu vou ter que voltar para o Pai, mas não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos, não. Não vou ficar sozinhos, eu vou pedir para Ele, e Ele vai dar para vocês uma outra pessoa, como eu, que faz as mesmas coisas que eu. E esse alguém é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E Ele estará não somente no meio de vocês, mas Ele vai estar em vós, dentro de vocês. Isso Jesus falou, repito, antes de ir para a cruz. Aí, naquela mesma noite, Jesus então, ele foi capturado, depois de cear, né? Ele foi capturado pelos soldados, ele foi julgado, ele foi pregado na cruz, morreu naquela cruz, derramou o sangue dele por mim e por você, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e no dia de Pentecostes, como ele havia prometido, repito, no dia de Pentecostes, porque o terceiro dia que Jesus ressuscitou era domingo de Páscoa, e o Pentecostes judaico é 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, o Senhor Jesus fez o que havia prometido. Ele pediu ao Pai, e o Pai derramou o Espírito Santo. Então, aquele texto da Bíblia que a gente vê, 120 pessoas reunidas, que estavam orando, sentadas, não estavam de pé nem ajoelhadas. Por isso que eu falo para você, não tem posição certa para orar. O que tem que ter uma posição certa para orar é o nosso coração, sempre curvado, sempre dobrado. A posição do corpo não importa tanto, embora cada um tenha a sua preferência, né? Tem gente que pode orar de pé, tem gente que prefere orar ajoelhado. Isso é uma questão pessoal. Mas os 120 estavam sentados, e de repente veio do céu um som forte, como se fosse um vento impetuoso, um vento forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Aqueles 120 ouviram um barulho, que parecia vento, mas não era vento, era um barulho físico aos ouvidos deles. E de repente, um começa a ver uma língua de fogo, uma chaminha de fogo, como se fosse, né? Não era fogo de verdade, um brilho sobre a cabeça de cada um deles, que parecia uma língua de fogo. E de repente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Gente, foi ali que o Espírito Santo veio a essa terra, e ele veio para habitar no coração de cada pessoa que aceitasse Jesus. Aqueles 120 já tinham aceitado, receberam o Espírito Santo. E aí, conforme aqueles discípulos foram evangelizando, pregando, convertendo mais pessoas, as pessoas que iam se convertendo, iam também recebendo o Espírito Santo, e também tendo o sinal desse enchimento, que são as línguas estranhas. E isso foi passando de geração em geração, até chegar nos dias de hoje. Eu aceitei Jesus já faz quase 30 anos. Deve estar beirando os 30 já. Não sei você, 25, 20, 10, 15 anos, um ano, um mês que você aceitou Jesus. Não importa quando você entendeu que você precisava de Jesus, como seu Salvador, Salvador da sua alma, para salvar você para a vida eterna, que você não podia se salvar, você entendeu que você era um pecador, assim, condenado ao inferno, como todos nós éramos. Mas quando a gente ouviu sobre Jesus, aquele que salva, você creu nele, naquele momento, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Por quê? Porque no momento que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e entrou em você.
E a partir daquele momento, o Espírito Santo se tornou alguém dentro de você, que nunca vai deixar você, nunca vai sair da sua vida, nunca vai te desamparar e nem te abandonar. Você entendeu? Sim ou não? Essa é uma revelação. Isto é um fato consumado. Ah, mas eu não sinto o Espírito Santo. Então pare de ser um crente de sentimentos e passa a ser um crente de fé. Porque a pessoa que quer sentir coisas, primeiro, você pode até sentir, mas depois que você crê. Primeiro eu creio, depois eu sinto. Ah, eu tenho que sentir para acreditar. Então você nunca vai ter nada. A Bíblia fala que andamos por fé, não por vista. Por certeza, e não por aquilo que eu sinto. Eu não tenho que sentir o Espírito Santo, embora que se eu crer nele, eu vou ter que sentir. Mas eu não tenho que sentir para ter certeza que ele está em mim. Eu tenho que crer no que Jesus falou. E se você crê em Jesus, repito, o Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo dentro de você, quem é? É qualquer um? É qualquer um? Quem é? É o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ou da divindade, se você quiser chamar assim. Ele está aí dentro de você agora. Tendo você aceitado Jesus, eu creio que aceitou já, né? Ele já está aí, desde aquele bendito dia, que eu não sei quando foi, que você o recebeu como Senhor. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Aí, você tem que raciocinar assim, ó, né? Guiado pelo Espírito Santo dentro de você e pela palavra. Pensar assim, ó, peraí, mas se o Espírito Santo está dentro de mim, o próprio Deus Criador está dentro de mim, o Todo-Poderoso está dentro de mim, e tem outras passagens da Bíblia que falam isso. Por que eu vou ficar abatido com alguma coisa? Por que eu vou ficar com medo de alguma coisa? Por que eu vou ficar reclamando de alguma coisa? Como se alguma coisa não estivesse bem na minha vida, eu fico reclamando. Não. Esse alguém que está dentro de mim, a Bíblia fala assim, ó, maior é aquele que está em nós, dentro de nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. É isso, gente. Esse Espírito Santo, que é Deus, dentro de você e de mim, ele nos capacita a vencer tudo e superar qualquer dificuldade, não importa o que seja. Agora, a gente precisa aprender, aí entra o nome da campanha, né? A depender dele. Porque o Espírito Santo não vai fazer algo na minha vida sem a minha vontade, sem a minha cooperação, sem a minha liberação, inclusive. Se eu não deixar, o Espírito Santo não age. Não age. Eu vou te falar uma coisa boa, hein? Quer dizer, boa, mas para te alertar. Não é para te deixar feliz, não, tá? Ah, como assim, pastor? É assim, ó. Você sabia, você tem o Espírito Santo, sim ou não, gente? Diga, eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim. Você sabia que se você pecar, não importa o pecado, viu? Você sabia que o Espírito Santo não sai de você? Quanta gente que já aprendeu errado isso, né? Ah, o Espírito Santo, eu pequei, ele saiu de mim. Mentira. Mentira. Ah, mas o pastor fulano falou. Manda o pastor se converter ou aprender direito a Bíblia. Porque se o Espírito Santo sai da sua vida, ele mentiu. Porque o texto que você acabou de ler, fala que ele está aí dentro de você, por quanto tempo? Para sempre. Não tem como ele sair. Quando o Senhor Deus falou para Josué, e quando o Espírito Santo lá em Hebreus também fala a mesma promessa, quando ele fala assim, ó, nunca te deixarei, de modo nenhum eu te abandonarei, de modo nenhum. Nem que ele não coloca exceções. Olha, de modo nenhum, a não ser que você pecar, eu vou te abandonar. Se você não pecar, eu não te abandono. Ele não coloca isso daí. Ele simplesmente fala, de modo nenhum eu vou te abandonar, de modo nenhum eu vou desamparar você, eu vou deixar você. Então, quando você peca, o Espírito Santo não sai de você. Por isso que eu falei para você não se alegrar. Que tem uns espertinhos, né, que falam, ah, que bom, se ele não sai de mim, então eu posso pecar. Então peca. Ele vai estar dentro de você, mas não vai fazer nada por você, tá? Não vai te proteger, não vai confirmar o teu pecado, não vai fazer nada por você. Você vai se lascar com ele dentro de você. Desculpa eu falar de se lascar, tá? É que às vezes eu tenho que usar expressões fortes para você entender que Deus não é Deus de brincadeira. Ele não castiga ninguém, mas também não impede o mal de vir, tá bom? É assim.
O Espírito Santo é bom, como Jesus era bom, não mudou. A Bíblia fala que Jesus, ele só fez o bem. A Bíblia diz assim, e Jesus andou por todo lado fazendo o bem. Em nenhum lugar da Bíblia você vê Jesus fazendo mal para alguém, só o bem. Ora, se Jesus não mudou, e o Espírito Santo é exatamente como Jesus, no sentido de fazer o que Jesus fazia, então o Espírito Santo também é bom o tempo todo, e não faz mal para ninguém. Porém, o Espírito Santo, ele não impede o mal de agir quando a gente erra, quando a gente peca. Então, aquela palavra que Jesus falou para aquela mulher pecadora, e também para aquele homem que ele curou no tanque de Betesda, onde o Senhor disse assim, vai e não peques mais. Para a mulher falou, vai e não peques mais. Para o homem ele disse, não peques mais, não peca de novo, senão você fica pior do que estava. É assim, essa palavra é verdadeira, está entendendo? Então é para você entender o seguinte, que o Espírito Santo jamais vai fazer algo de mal para você. Mas se você pecar, ele não vai impedir o mal de chegar. Então ponha isso no seu coração, porque o Espírito Santo que está em você é Deus milagroso. O milagre que está precisando, o milagre que está pedindo já faz um tempo, o milagre, seja em que área for, sentimental, financeiro, de saúde, de cura, ele pode fazer, viu? Não só pode, ele quer fazer. Ele deseja fazer. A pergunta é, você vai deixar? Como eu disse agora há pouco, você vai deixar ele fazer? Porque se você peca, você impede ele de agir. Então, para isso, tem duas coisas. Se você já pecou e não resolveu isso ainda, hoje é o dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me achego a Ti e te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelos meus erros, confesso diante de Ti, diante da Tua presença, que eu fiz isso, confesso com a boca, viu? Não tenha vergonha. Ah, mas tem vergonha de falar. De fazer não teve. Então agora você calça a cara e vai e fala. Eu fiz isso. E na hora, o sangue de Jesus te purifica. Você fica limpinho, novinho em folha, como se nunca tivesse pecado na vida. Você não vai esquecer. Deus não deixa você esquecer. Sabe por quê? Para você não errar de novo. Então eu sempre digo, o pecado, o erro da gente não sai da memória no sentido didático, para a gente aprender com a lição, né? Porque se esquecer, você pode cometer o erro de novo. Agora, diante de Deus não há condenação mais. Você pediu perdão a Deus, você está zerado, a tua conta está zerada, está limpinho, como se nunca tivesse pecado. E a partir de então, o que você tem que fazer? Você precisa ter comunhão com esse Espírito Santo que você acabou de conhecer algo sobre ele. Aquele Espírito da verdade que nunca vai sair de você. Agora você precisa aprender a ter comunhão com Ele, valorizar a presença dEle na sua vida. Sabe por que tanto crente, que é crente mesmo, que aceitou Jesus, mas que o Espírito Santo não age na vida dele, sabe por quê? Porque o crente está tão cheio de coisinhas no coração, que é como se o Espírito Santo estivesse num cantinho, meio que apertado assim, um monte de coisa pressionando ele, né? Como se ele falasse assim, nossa, daqui a pouco eu só não saio daqui porque eu prometi que não ia sair, né? Mas estou quase sem lugar aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo ele fica ali junto com tristeza, mágoa, ressentimento, amargura, dúvidas, pensamentos pecaminosos, muitas vezes, né? A pessoa ela fica carregada de preocupações com essa vida, preocupações com família, preocupações com isso, com aquilo, com aquele. Jesus falou para não se preocupar. Jesus falou para não se preocupar, mas a pessoa teima em ficar preocupada. Eu sei que muitos vão dizer, pastor, não é que eu teimo, eu não sou teimoso, mas é que eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou explodindo de preocupação, porque eu vejo filho de um jeito, marido do outro, família do outro, a família me enchendo a paciência, me sobrecarregando de problema. Pastor, chega a hora que eu não sei o que fazer. E eu vou dizer para você, isso acontece com muita gente. E não é por maldade do crente não, tá? É que o crente ele não está entendendo não está sabendo como fazer, como proceder para resolver isso, para deixar o Espírito Santo agir. Então sabe o que você tem que fazer? Presta atenção, agora é a parte prática. Primeiro, consciência de que o Espírito Santo está dentro de você. Você tem certeza que o Espírito Santo está dentro de você? Sim ou não? Se você não tiver certeza, você não tem essa fé. Fé é certeza, né?
Repito, você não tem que sentir nada, você tem que acreditar no que está escrito. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo está aí dentro. Ele está aí dentro. O primeiro passo é você entender, ele está dentro, ele não virá, ele já está dentro. Tem canções até que falam, né? Vem Espírito Santo. Esse vem é no sentido da pessoa ser batizada no Espírito Santo, mas ele já está ali dentro, tá? Primeiro passo. Segundo passo, começa a ter comunhão com ele. De manhã, você acorda de manhã. O que você faz? Primeira coisa que você faz. Ai, pastor, a primeira coisa que eu faço é dar bom dia para o meu marido, dar um beijo nele, né? Com bafo e tudo, não tem problema, né? Vamos lá, né? Porque é normal da boca do ser humano, gente, é normal, né? Mesmo que você escove a boca, os dentes à noite, cada um é cada um, tá? Não estou dizendo. Mas às vezes tem aquelas bactérias que ficam ainda, né, vão fermentando na boca, aquela coisa toda, estômago, às vezes não escova muito bem, ou às vezes até escova bem, mas é questão de higiene pessoal, que não é defeito, tá? É do ser humano, do corpo. Aí a pessoa, não, primeiro eu beijo meu esposo, dou bom dia para ele, e às vezes a esposa fala isso, né? A primeira coisa é meu marido, tudo, ele roncou que nem um porco a noite inteira, aquela coisa toda, né? Mas não tem problema, estou aqui dando bom dia para ele. Você faz muito bem de fazer isso. Só que eu vou te dizer para você mudar isso daí. Sabe o que você faz? Abrir os olhos. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Senhor Espírito Santo. Com alegria. Sabe? Você pode até mudar o repertório. Você pode falar, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor dormiu comigo e acordou comigo. Eu fui dormir e o Senhor estava em mim. Acordei e o Senhor está em mim. Obrigado porque o Senhor me capacitou, abre os olhos para viver mais um dia. Louvado seja o teu nome. Aí sim você vai dar um bom dia para o marido, para a esposa, beijinho para cá, beijinho para lá, e outras coisas mais que o casal pode fazer. Mas aí, primeiro o Espírito Santo. Primeiro ele, gente. Primeiro é ele. Está entendendo? Você tem que entender que a pessoa que Jesus pediu para o Pai vir morar na gente, não é qualquer um. Não é qualquer um, não é um amiguinho, um conhecidinho. Ele é o teu Criador, aquele do qual você tem que aprender a depender. Porque todo dia que um crente acorda, o Espírito Santo quer fazer dele mais que vencedor. Agora, se o dia do crente for uma derrota só, a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa. Você sabe disso. A falha sempre está na gente. E quando você entende isso, e começa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, desse nível, você sabe o que acontece? Você vai dando liberdade para ele começar a ocupar o espaço que ele havia perdido. Ele começa a encher você. E conforme ele vai enchendo, ele já vai empurrando para fora toda a tralha, murmuração, tristeza, amargura, angústia, rancor, ódio até, que às vezes o crente deixa ódio entrar, né? Medo, dúvida, fraqueza, vai saindo, porque o Espírito Santo, você tendo comunhão com ele assim, você vai deixando ele te encher. E junto com esse enchimento vem o poder. Poder, a força sobrenatural que você precisa, para que quando você orar, o poder de Deus se manifeste. Quando você tem essa comunhão com ele também, sabe o que mais que vai embora? Aquela criancice, que dá vontade de pegar a pessoa para a orelha. Porque eu fui criado da moda antiga, né? Então no meu tempo era puxão de orelha, meu levantar assim, moleque, ai, minha, né? É assim que fazia, né? Hoje tem muita gente que não pode, não vai. Cada um cria do jeito que quer, né? O jeito antigo dava certo, hoje já não dá mais, o método moderno é muito falho. Mas cada um, né? Mas tem vontade de pegar. Por quê? Porque você escuta o crente reclamar, né? Pastor, fiquei muito brava com Deus. Né? Nem termina de falar para não ficar. Que negócio aí de ficar bravo com Deus? Deus não tem nada a ver com o teu fracasso. Ele tem a ver com a tua vitória. Deus não tem nada a ver com o teu fracasso. Que conversa mole é essa? Ai, fiquei revoltada com Deus. Fiquei revoltado com Deus. Mas que conversa fiada? Conversa de criança. Conversa de quem é infantil na fé. A pessoa fica com essas infantilidades, perdendo tempo. Porque isso aí o que é? É só dúvida, gente. É dúvida. Esse negócio de ficar revoltado com Deus, bravo com Deus, briguei com Deus, não queria nem falar com Deus. É incredulidade. Você sabe que isso vai te levar para o buraco se você não corrigir isso.
Então, em vez de ficar revoltadinho com Deus, tenha comunhão com Ele. A culpa do fracasso da gente está em nós mesmos, nunca está em Deus. Então começa a ter essa comunhão, porque, escuta, presta atenção no que eu estou te falando. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir isso. É para ouvir isso. Que Ele quer ter comunhão com você já faz tempo e você não está dando atenção para Ele. Ou porque você não sabia, ou porque é falta de vigilância, ou sei lá o quê. Mas Ele quer dizer para você que Ele quer te ajudar em tudo. E a superar qualquer coisa, qualquer situação ruim que você esteja vivendo. Mas Ele está dizendo assim, ó, eu só posso fazer isso a hora que você tiver comunhão comigo. E essa comunhão vai logicamente além de conversar com Ele. Além de dizer para Ele, bom dia Espírito Santo, glória ao Senhor. Obrigado Espírito Santo por mais este dia. Louvado seja o teu nome. Vai mais do que isso. Vai também quando você tem um problema para resolver e você está nervoso, angustiado, e você percebe que isso é errado aos olhos de Deus. Ficar nervoso e angustiado é errado. Então o que você faz? Ai meu Deus, estou nervoso. Ah, peraí, está amarrado esse nervosismo aqui, em nome de Jesus. Eu tenho alguém a quem recorrer. Eu tenho alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. Então eu vou falar com ele agora. Fecha os olhos, vai para algum lugar que você pode ficar quietinho. Oh meu Deus, Espírito Santo. O Senhor está habitando em mim, e eu sei que o Senhor tem a resposta que eu preciso. Então eu te peço que o Senhor fale comigo, me mostre, me capacite. Como a tua palavra diz que o Senhor é consolador, me consola agora. Consolar é a mesma coisa que confortar, tá? Me conforta agora. Dá essa paz que eu estou precisando, estou angustiado por um problema de um familiar que está doente, uma pessoa que está não sei o quê, alguém que me ameaçou, alguém que falou mal de mim. Eu não quero sentir essas coisas, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a ter o conforto do Senhor e me dê a direção do que fazer. Você fez a coisa certa. E você, a partir de então, fica quieto. Não fica mais correndo para lá e para cá. Não fica pensando mal de ninguém. Não fica falando de ninguém. E não fica levando teus problemas para um, para outro, para outro, para outro, não. Já levou para o Espírito Santo? Tá bom. No máximo, você pode perguntar para o pastor. Porque, como você aprendeu aqui na igreja já, né? O Espírito Santo, ele vai te falar. Ele vai te mostrar, como Jesus falou. Ele vai te ensinar como fazer. E ele vai te fazer lembrar de tudo que Jesus falou. Tudo que Jesus falou é a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse. Ou seja, quando o Espírito Santo te der uma direção, te ensinar alguma coisa, te der uma dica de como fazer alguma coisa, sempre ele vai falar, vai ter que estar confirmado na Bíblia. Tá bom? Vai ter que estar confirmado na Bíblia. Se não tiver confirmado na Bíblia, é do diabo. Ou então é do próprio homem, sei lá. Da própria pessoa, né? Mas, às vezes a pessoa tem dúvida, porque é nova na fé. É lógico que você pode vir até o pastor, não só a mim, tem o pastor Leandro, o pastor João. Você pode vir até nós e tirar a sua dúvida, é evidente. O pastor é para isso. O pastor é para isso. Então você chega e fala, pastor, olha, eu estava assim assado, fiz uma oração a Deus, pedi para o Espírito Santo assim, olha, eu senti uma coisa no meu coração. Aí você pode dizer que sentiu. Sentiu quer dizer, percebeu uma direção, um modo de agir, algo para fazer, algo para falar, eu não sei. Aí você pode vir, tirar a sua dúvida. Logicamente, né? Claro que o pastor vai ter que estar capacitado para te orientar, né? Olha, isso aqui é do Espírito Santo, isso aqui não é do Espírito Santo. É isso daí. Então, o que você faz? Você simplesmente começa a ter essa comunhão com Ele. Porque Ele vai te ensinar todas as coisas. Porque tem coisas que estão na Bíblia, claramente descritas, de como devemos proceder. Quer ver uma coisa? Leia comigo, por favor. Olha o que Jesus falou. Leia comigo o versículo de número 21. Aquele que tem, Jesus falando, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, aquele que os cumpre, né? Pratica. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Pula para o 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha para cá, por favor. Você reparou o que Jesus disse? Essa aqui é a prova de quem ama Jesus, viu?
Quem ama Jesus vai ter os mandamentos dele, aquilo que ele falou em toda a Bíblia, com entendimento, tá? Principalmente o que está no Novo Testamento. A pessoa vai entender o que é, e a pessoa vai querer praticar aquilo. Tem gente que fala que ama Jesus, mas será que ama mesmo? Eu amo tanto Jesus, Jesus, como eu te amo, Senhor, estou até emocionado, Jesus, pastor, como eu amo Jesus, olha como é que eu estou chorando, você quer, para com essa coiseira. Mas a pessoa quer mostrar só porque está chorando, quer dizer que está tudo, não está, é emoção só. Na verdade, o que prova se você ama Jesus não são lágrimas, são as suas atitudes. Tem pessoas que falam, eu amo tanto Jesus, Senhor, dá um pouquinho, vou dar só uma tragadinha aqui. Mas como eu estava dizendo, Senhor, eu amo tanto, Senhor. Ama? Que nem uma chaminé acesa, destruindo o templo do Espírito Santo. Você já aprendeu que isso aí está acabando com a tua saúde, que nem o teu corpo nem te pertence mais. Como é que você diz que ama Jesus se você continua nessa prática? É um modo de você entender como se ama ou não se ama de verdade o Senhor Jesus. Senhor, eu te amo tanto, vou orar ao Senhor, Pai, blá, 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 blá. Sexta-feira, daqui a pouco vou sair com os amigos aí, tomar um pouquinho, mas só um pouquinho, porque beber pode, não pode ficar embriagado, né? Como já diz o outro lá, na outra igreja, né? Que é isso, gente? Porque o da outra igreja bebe um pouquinho e diz que essas bobagens que não pode, beber pode, não pode ficar embriagado. Você acha que é isso mesmo? Você acha que Jesus é um tipo de ser assim? Mundano? Esse não é, esse é o outro Jesus, é o falso Jesus. Porque o Jesus verdadeiro, ele é santo, e requer santidade da gente. Se eu amo, eu tenho que chegar um dia e falar, chega para lá, nunca mais vou pegar nessa porcaria de cigarro, nunca mais nessa porcaria de droga, nunca mais nessa porcaria de álcool de qualquer espécie, nada mais. Não quero mais saber de pornografia, nem de prostituição, está errado, está errado. Então eu tenho que aprender a fazer o que agrada ao meu Deus, porque é fazendo assim que eu provo que eu amo. Entendeu? E quando eu faço isso, me lembrar do que o Senhor Jesus falou, usar a palavra dEle, o Espírito Santo, Ele vai poder agir na minha vida. Porque na verdade, quando a gente se lembra do que Jesus falou, é o Espírito Santo fazendo a gente lembrar, como você leu no texto, né? É Ele que faz a gente lembrar. Só que depois que Ele faz a gente lembrar, a gente tem que fazer o quê? Praticar, colocar em prática, né? Você quer ver uma coisa? Não é o assunto hoje, tá? A Bíblia, ela fala sobre o dízimo. O dízimo, ele está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O dízimo, ele não é da lei de Moisés, como algumas pessoas que não querem dizimar dizem, né? É da lei de Moisés. Ele estava na lei de Moisés, sim. Mas ele é antes da lei de Moisés. Começa com Abraão. Abraão dizimou para Melquisedeque. Já que Jesus é o nosso Melquisedeque, nosso sacerdote eterno, temos que dizimar para ele. A Bíblia fala, todos os dízimos da terra, não é a terra de Canaã, é do globo terrestre, são do Senhor. Ora, Jesus mandou fazer isso. No Novo Testamento ele fala assim, olha, eu digo para vocês, escribas e fariseus, falsos, hipócritas, religiosos, maus, vocês até dão dízimo de tudo, das coisas menores até, mas vocês não praticam a justiça, não praticam o amor, não praticam a misericórdia, não praticam a fé. E é verdade, gente, tem coisa muito mais importante que dízimo, sim, é verdade. O dízimo está na Bíblia, tem que ser praticado, mas tem coisa que é mais valiosa do que, claro que tem, justiça, misericórdia, amor, fé. Só que Jesus falou assim, ó, vocês têm que fazer essas coisas, amor, misericórdia, justiça, fé, mas também tem que dizimar. Foi Jesus que falou, está lá em Mateus 23, 23 e Lucas, não me lembro o capítulo lá. Só para você entender que isso foi Jesus que falou, os mandamentos de Jesus. Mas ele não falou só isso, né? Ele também falou sobre você orar pelos teus inimigos. Ele falou para você abençoar quem te amaldiçoa. Ele falou para você orar pelos teus inimigos, por aqueles que te odeiam. E você tem feito isso? Para aquela pessoa não vou orar. Então você ama Jesus? Eu amo. Tem alguma coisa errada aí. A boca diz que sim, mas as atitudes dizem que não, porque quem ama Jesus vai falar,
aquela pessoa me perseguiu, falou mal de mim, quis até a minha morte. Mas eu oro por ela. Eu vou fazer o que Jesus falou, vou até ajoelhar diante do meu Pai. Pai, glória a Ti, Senhor, que eu posso orar até por aquele que desejou a minha morte. Porque meu coração é cheio de misericórdia, porque o Senhor é misericordioso, então eu também sou. Já que o Senhor está dentro de mim, então também tem tudo que o Senhor tem, inclusive a misericórdia. Abençoa fulano de tal, Pai. Abençoa o outro lá também que me passou a perna. Abençoa o outro que deseja a minha destruição. Não tem problema. Estou abençoando a vida deles em nome do Senhor Jesus. Você faz isso? Se você faz, você ama Jesus. E não só ama Jesus, ama também o Espírito Santo. Porque Ele te fez lembrar. Você está entendendo? Às vezes a pessoa ela quer uma manifestação do poder de Deus, mas sem ter essa prática da palavra, sem provar que você ama Jesus, obedecendo ao que Ele falou, o Espírito Santo não age. Mas quando você começa a agir, a praticar a palavra de Deus, a fazer o que Jesus manda, obedecendo e tendo comunhão com o Espírito Santo, sempre, aí você está dando liberdade para o Espírito Santo começar a agir. E quando você é injustiçado, gente, os crentes, é assim, ó, a gente está nesse mundo, a gente não escapa das lutas, as lutas vêm também para a gente. Nós temos momentos de tranquilidade, mas muitas vezes o diabo se levanta contra nós. Ou ele vem direto, ou ele usa pessoas. Então, muitas vezes o crente ele é injustiçado, perseguido, não é? Isso faz parte. Só que nessas horas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar no Espírito Santo. Eu tenho que, em vez de ficar atribulado por cada perseguição, ou atribulado porque estão falando mal de mim, ou atribulado porque surgiu um problema, uma dificuldade, o diabo preparou alguma coisa para me entristecer, é nessa hora, principalmente, que eu tenho que primeiro invocar Espírito Santo. Né? A gente olha para o céu assim, né, simbolizando Deus, mas Ele está dentro da gente já, né? Então eu posso dizer, Espírito Santo, me conforta agora, porque eu preciso desse conforto, da Tua paz, da Tua direção, da Tua sabedoria. Me diz o que fazer agora. Você tem que apenas aguardar. Pediu, falou, espera. Vai fazer o que tem para fazer sem tribulação, sem ansiedade, sem nervosismo, sem angústia, confiando. Eu já pedi para o Espírito Santo e pedi de coração. Ele vai fazer, e Ele faz, gente. Ele faz. A hora que você menos espera, alguma coisa acontece, como prova da manifestação do Espírito Santo, devido à oração que você fez, devido ao clamor que você fez a Ele. Porque isso é comunhão. E você não sabe o quanto o Espírito Santo deseja te ajudar. Você pensa que Ele não quer te ajudar? Ou você pensa que Ele só vai te ajudar se Ele quiser? Ou se você pedir muito para Ele? Não. Antes de você abrir a tua boca, Ele já está assim, ó, quero te ajudar, vou te ajudar, posso agora, e aí, estou pronto, nasci pronto, né? O Espírito Santo nunca nasceu, né? Ele é eterno, né? Mas é como o pessoal fala hoje, né? Está pronto? Já nasci pronto, né? É assim, né? Então, eu quero te ajudar, estou preparado aqui, né? A hora que você dá liberdade, dá o sinal verde para Ele, tem comunhão com Ele, libera Ele, de coração, Ele começa a agir. Por isso que Jesus falou, para a gente não ficar inquieto, nervoso, ansioso, preocupado, com coisa nenhuma na face da terra, coisa nenhuma. Mas as pessoas teimam em ficar nervosas, né? Porque não sei o que tem, porque nada. Mas o problema que eu estou passando, então, vai continuar com o problema, enquanto estiver sendo teimoso, ou teimosa. Deixa Ele agir, pelo amor de Deus, deixa Ele agir. Se não é hoje, é amanhã, se não é amanhã, depois da manhã, mas o importante é você praticar essa palavra. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Jesus falou, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará para vocês outro Consolador. Para quê? Tem um motivo, né? Qual é o motivo? Para que Ele esteja sempre com vocês. Sempre, eternamente dentro de você, para te consolar, para te cuidar, para te proteger, para te ensinar, para te capacitar, para te fazer lembrar das coisas que Ele falou, para ensinar o que fazer em certo momento. Olha, domingo teve aqui a reunião de aniversário da igreja, teve os testemunhos, tinha um monte de testemunhos se fosse pegar. A gente pegou alguns aí que a gente lembrou de momento. Mas do que você ouviu aqui, e outros também que você já ouviu aqui, muitos deles
o Espírito Santo guiou a pessoa a fazer alguma coisa. Lembra da irmã que estava lá, praticamente morrendo de inanição, porque não comia nem bebia água. Do nada, foi ficando assim, até que a mãe dela pegou o sal consagrado, não é qualquer sal, tá? Ela pegou o sal consagrado da igreja, porque ela ouviu uma outra irmã contando o testemunho de libertação que teve através do sal, e ela pegou e fez a sopinha para a filha, colocando aquele sal, na fé de que o poder de Deus, por meio daquele sal, fosse reverter a situação. Veja, Deus ele pode agir do jeito que Ele quiser, mas como eu disse para você, toda vez que Ele te falar alguma coisa, toda vez que o Espírito Santo dirigir você, vai ter uma base bíblica. Qual é a base bíblica para se usar o sal? Tem várias, mas a mais destacada é Eliseu jogando sal na fonte de água e a fonte milagrosamente ficando purificada, né? Gente, está na Bíblia, é precedente. Quer dizer, fizeram lá, Ele pode me fazer também. A mãe fez. A menina lá mal conseguia levar a colher na boca. Mas fez um esforço, foi comendo. Acabou de comer, deu uma disposição nela. Gente, imediato, não foi assim. Foi deitar, descansou, passou a noite, amanhã levantou um pouquinho melhor. Não, foi imediato. Acabou de comer da última colherada lá. Nossa, vou tomar um banho. E foi. Nossa, eu vou trabalhar. E foi. Chega no trabalho, você pegar umas peças em Mogi Guaçu. Aí eu vou. Ela mal conseguiu chegar na casa da mãe dirigindo o carro. Ela falou, não sei como eu cheguei lá, estava mal. Era para cá de PA, cá de hospital. Mas ela resistiu. Foi no Guaçu, voltou. Depois voltou, pegou o culto da tarde. Ainda deu tempo de ir e voltar, pegou o culto da tarde aqui ainda, na igreja. Depois, vou praticar meu esporte, negócio de beach tênis lá, né? Tênis na areia lá, né? Que exige esforço, né? Gente, a moça estava praticamente morrendo ali algumas horas antes. E de repente, viva, como se nada tivesse acontecido. Mas olha lá, a mãe, Espírito Santo na direção, dando a direção, põe o salzinho na sopa, uma coisa simples de tudo, faz. É claro que o Espírito Santo pode dirigir você de outras maneiras, de outros modos, não é? Ungir com óleo, orar, declarar uma palavra de fé, estender a tua mão, colocar a mão em cima, não sei, mas Ele pode fazer. Como essa mesma irmã, quem estava aqui ouviu, né? Lembra do seguro? Né? Havia gasto uma nota grande com a doença do pai. O dinheiro estava esgotado já. Da onde vamos tirar dinheiro agora? E tudo particular, aquela coisa toda. Mas o Espírito Santo, numa oração que ela fez ela lembrar de uma palavra, seguro. Ela foi pesquisar, seguro de vida. O pai tinha um seguro de vida antigo, que ninguém mais sabia. Ele é aposentado de uma empresa do governo, e tinha um seguro que todo mês vinha de conta, mas ninguém sabia. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Olha aí, Ele sabe todas as coisas, seguro. Ela foi pesquisando, vendo lá, tinha um seguro lá. Acionou o seguro, recebeu a grana, terminou o tratamento do pai, fez o que podia até ele falecer. Deu para cobrir todas as despesas, ainda sobrou lá. Veja, o Espírito Santo não decepciona quando você confia nele e depende dele. Já pensou se ela podia até falar assim, eu vou no banco pedir um empréstimo, aquela coisa toda. Podia ter ido, mas isso é depender do Espírito Santo? Não. Isso é depender dela mesma. Aí a pessoa vai se virando, mas quando você depende do Espírito Santo, não tem o que Ele não faça. Então, repito para você o que disse anteriormente. Deus te chamou aqui hoje, preparou esse momento para você ouvir essa palavra, para você saber que Ele te ama e Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar muito mais do que você imagina. Você reclamou essa semana que estava sozinha ou sozinho, que ninguém te ajuda, que você não sabia como ia fazer, e o Espírito Santo dizendo, eu sei como fazer, você vai me deixar fazer? Vai depender de mim? Vai confiar só em mim? Vai parar de tagarelar por aí, murmurar por acolá e vai falar comigo agora? Vai acreditar que eu estou na tua vida? E Ele está. Só não desista. Se você sabe o que fazer a partir de agora, faça. Você não vai ser decepcionado. Se você é uma pessoa
que ainda não fala em língua, que você já... Olha, você aceitou Jesus, o Espírito Santo já está dentro de você, tá? Isso é fato. Ah, mas eu não falo em línguas. O falar em línguas é uma segunda etapa. O fato de você não falar em línguas não quer dizer que o Espírito Santo não esteja aí. Ele já está aí, falando em línguas ou não. O que você precisa agora, estando já o Espírito Santo dentro de você, é você ser cheio dele, que nem eu falei, dá lugar para ele, vai deixando ele te encher. A hora que ele enchendo, ele vai tirando amargura, mágoa, ressentimento, frieza espiritual, dúvida, tudo vai saindo, porque ele vai enchendo, né? Essas coisas vai espirrando para fora, que nem espinha, né? Vai sair, né? Mais ou menos assim. Aí, você continua tendo intimidade com ele, todo dia, toda hora, sempre, sempre, sempre. Vai chegar uma hora que você vai abrir a tua boca para orar a Deus, para agradecer a Deus. Não vai sair em português. Vai sair numa outra língua, que você não sabe, que você não conhece, ou até conheça, mas não aprendeu a falar. Você vai ser batizado no Espírito Santo. Precisa buscar por isso. Ninguém que tem uma comunhão profunda com o Espírito Santo fica sem ser batizado no Espírito Santo. Entendeu? Mas tudo vem de uma comunhão muito profunda com o Senhor, que espero, desejo, oro por você, que você tenha a partir de hoje, porque o Espírito Santo é um presente que Deus dá para todo crente. Você tem e eu tenho. Agora, o que nós fazemos com esse presente depende da gente. O desfrute dessa comunhão com Ele, dessa presença dEle, depende de cada um de nós. Tem gente que tem o Espírito Santo, não conversa com Ele, não chama por Ele, não depende dEle. Tem pessoas que procedem assim, por não saber, né? Mas agora pelo menos você que está aqui está sabendo, né? Então valorize a presença santa dEle na sua vida, aproveite que Ele está dentro de você, tire proveito disso, peça ajuda para comunhão com Ele, e deixe Ele fazer o grande milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Feche os seus olhos então. Não tenha medo de receber algo falsificado, tá? Se você está certo com Deus, está honesto com Deus, se você está limpo com Deus, se você pediu perdão ou vai pedir agora, tá? Faça de coração, você vai estar perdoado, limpo. E Deus não dá nada falsificado para os seus filhos, tá bom? Deus não dá nada falsificado para os seus filhos. Fala com Deus então. Se você quiser se ajoelhar também pode, tá? Fica à vontade. Pai amado, santo, justo, fiel e verdadeiro, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome, te glorificamos, visto que é o Senhor, digno de toda honra e toda glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, Espírito Santo, eu te peço, ocupa o lugar que lhe é devido no coração de cada pessoa. Ocupa o lugar que te pertence no coração de cada homem e mulher que oram agora. Enche, meu Pai, o coração deste homem e dessa mulher com a tua presença, com o teu poder, e começa a curar, começa a libertar, começa a agir nessas vidas, Senhor. Começa a fazer de cada pessoa aqui uma pessoa nova, pela unção do teu Espírito Santo, com a alegria do teu Espírito Santo. Glória ao Senhor, glória ao teu santo nome. Bendito seja o Senhor, Deus poderoso, Deus do impossível, Deus maravilhoso. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te louvamos de todo o nosso coração. Pai santo, Pai amado, Pai misericordioso, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Cura, Senhor, agora, cura a pessoa que está enferma, que o teu poder se manifeste e essa pessoa seja curada, curada dessa enfermidade, curada desse mal, dessa dor, curada de toda opressão. Aleluia, glória ao Senhor. Abra sua boca com confiança, pode abrir a sua boca na fé de que o Espírito Santo vai enchê-la, vai encher a sua boca com palavras sobrenaturais. Aleluia, aleluia, aleluia. Rebia choriando comando covasori, a ardecanso replian
Rabiancovachebia, Covassulia, Cravassalia. Santo é o Senhor, aleluia. Rebebebechebe, Covassum. Ando Yanko Biashoriashori Clafiacamana, Blepiantoreashore Biancorabashabia. Glória, glória, Riachoria, Piaco Mandou, Pianto Camandoria. Glória ao teu nome, aleluia. Bramba, Ramanamalabashabe Cavasabia, Covassuria, Lebiantoriashori Clamadamashivia. Glória, glória. Pode abrir a tua boca, pode abrir a tua boca. É o presente de Deus que você está recebendo agora. Erga a sua voz, levanta a tua voz e renda-se ao Espírito Santo. Renda todo a cova, suriampo, comandoria. Glória, 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 glória ao Senhor. Meu Deus, Espírito Santo, manifesta a tua presença agora na vida de cada pessoa, curando, libertando, confortando, dando paz, trazendo sabedoria, trazendo, meu Pai, o ensinamento, ensinando, dirigindo, dizendo para essa pessoa: não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, glória, glória. Rabo comandoriando la mandar, ertareia secrefia cavachebia covassuria, glompian comandori plapacabra abashivia. Louvado seja o teu nome, Senhor. 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 E vem agora, Espírito Santo, vem agora enchendo a cada pessoa. O Senhor já habita dentro dela, então enche. O Senhor tem liberdade para enchê-la, para enchê-la. Enche agora, enche agora, enche agora. Vem agora, Espírito Santo. Eu estou aqui, Espírito Santo. Levanta as tuas duas mãos para o céu, fala assim comigo: Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Faz na minha vida o teu querer, porque a minha dependência está no Senhor, no teu poder, na força do teu poder e na tua palavra. Fala comigo, Senhor, porque da minha parte eu me proponho a ter comunhão contigo sempre. Pô-lo em primeiro lugar é o meu objetivo, e assim já está sendo. E eu te agradeço pela tua palavra, pela tua resposta, pelo milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.